Aleluia. Glória a Deus. Noite de Santa Ceia. Os céus estão abertos. A graça de Deus se renovando cada manhã. Livramentos e mais livramentos concedidos a nós. Privilégio imenso estarmos aqui. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas estamos no mesmo Espírito. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Embora Deus estivesse no céu e Jesus na terra, eles estavam ligados no mesmo Espírito. Nós também estamos ligados no mesmo Espírito. Eu tenho certeza que o seu coração arde para estar em nosso meio, mas esse momento é momento de estarmos dentro de casa, partindo o pão e celebrando da ceia em família. Mas Deus nunca deixa você sem uma palavra. Deus nunca deixa os seus filhos sem uma direção. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito poderosa do coração de Deus, já desejando a você graça e paz da parte do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite ímpar, uma noite onde o Senhor vai falar ao seu coração. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos ler a carta magna do Novo Testamento, livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 18. Depois que você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos acompanhar a mensagem expositiva. Mas eu já quero orientá-los aqui que é muito importante você prestar toda a atenção. Hoje vai requerer de você uma atenção dobrada. Eu sei que você está em casa, às vezes o telefone toca, acontece alguma coisa, mas você precisa prestar muita atenção, porque essa mensagem, ela vai falar muito ao seu coração, como falou muito ao meu coração. Primeiro Deus falou comigo, depois vai ser repassado a vocês, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18. Presta bastante atenção na leitura, bastante atenção na leitura. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles buscaram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou. Queria que você gravasse essa palavra. Deus os entregou. Na King James está Deus os entregou, mas na versão Ferreira de Almeida está Deus os abandonou. Aqui vai fazer toda a diferença. Olha o verso de número 24. Por isso Deus os entregou, os abandonou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e a seres em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Percebe de novo, versículo 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros.
começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou. Olha o versículo 28 de novo. Ele os abandonou. 3 vezes Deus fala aqui. A uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecerem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuaram a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus. Presta muita atenção nessa palavra, muita, redobra a sua atenção. Se você tiver um caderno, é muito importante você tomar nota de tudo o que eu vou dizer agora, tudo. É extremamente pontual para os dias de hoje que nós vamos falar aqui hoje. Por isso eu quero orar. Pai das luzes, nós te louvamos e te bendizemos. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, onde só teremos vitória se estivermos ancorados em Ti. A Tua palavra diz que é o Senhor quem nos justifica. Nos advertiu que seremos perseguidos, ofendidos, caluniados por amor a Ti, mas também nos garantiu vida eterna. Fala conosco através dessa palavra, nos ajude, ministra o coração de todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a ira de Deus. Queridos, Romanos capítulo de número 1, talvez seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada, para entendermos o cenário do mundo atual. O apóstolo Paulo, à guisa de introdução, diz que Deus derramará ou derrama a ira sobre toda a injustiça e impiedade praticada pelos homens. Existem pelo menos 5 tipos de ira de Deus, pelo menos 5 tipos de ira de Deus. A primeira ira de Deus é a ira eterna, também conhecida por todos nós como o inferno, o lugar de tormento, o lugar de ranger de dentes, o lugar destinado aos pecadores e incrédulos que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. O segundo aspecto da ira de Deus é a ira escatológica. A ira escatológica é a ira que vai ser derramada no fim do mundo, na época futura, a todos aqueles que rejeitaram o senhorio de Cristo Jesus. Existe também o terceiro aspecto da ira de Deus, que é a ira cataclísmica, que são os tufões, maremotos, que são vulcões, fenômenos da natureza, que a grosso modo também são aspectos da ira de Deus. Existe o quarto aspecto da ira de Deus, que é a ira consequente. A ira consequente é conhecida por todos nós como a famosa lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar de bom ou ruim, ele vai colher. Se plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Se plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. E existe o quinto aspecto da ira de Deus, a qual eu quero conversar com vocês hoje, que é a ira do abandono. Grave muito essa palavra, a ira do abandono. A ira do abandono é quando Deus vira as costas para uma nação. A ira do abandono é quando Deus rejeita uma geração. Isso aconteceu com a geração pré-diluviana, aconteceu com a geração de Sodoma e Gomorra. Deus virou as costas para aquela geração, Deus rejeitou aquela geração. Isso também pode acontecer com o homem.
Deus pode sim abandonar o homem. Talvez você nunca ouviu essa expressão, vai ouvir agora. Deus pode abandonar o homem. Nós temos um exemplo muito triste que aconteceu com o juiz chamado Sansão. Você conhece a história de Sansão? Nós temos um exemplo muito triste que aconteceu com Sansão em Juízes capítulo 16, do verso 18 ao verso 21. A Bíblia diz que Sansão, ele insistiu no pecado. A Bíblia diz que Sansão era orgulhoso. A Bíblia diz que Sansão era arrogante. E Sansão confiava muito mais na sua força do que na força de Deus. E todas as vezes que nós confiamos na nossa força, nos nossos dons, no nosso talento, na nossa prepotência, e nós não nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, Deus pode nos abandonar. Eu vou repetir isso: Deus pode nos abandonar. Como foi o abandono de Deus na vida de Sansão? Bispo, o que é o abandono de Deus na vida de Sansão? Foi quando Deus o entregou às suas próprias concupiscências. Como quem diz: Sansão, você quer pecar? Então peca. O abandono de Deus é quando Deus nos deixa fazer aquilo que nós queremos. O abandono de Deus é quando Deus nos deixa cativo das nossas escolhas. E o pecado trouxe uma série de vergonha para Sansão. Todo ser humano que insiste no pecado, ele vai colher 3 coisas. Todo ser humano que insiste no pecado, ele perde 3 coisas. Primeiro, ele perde a sua moral. Fica conhecido como um homem sem moral. Fica conhecido como um 7-1, como um mau caráter, como um mau pagador, como alguém que já saiu com o bairro inteiro. Sabe aquela menininha que já saiu com o bairro inteiro? Sabe aquele garotinho? Sabe aquele homenzinho que se diz cristão, que já saiu com a igreja inteira? Quando ele insiste no pecado, quando ele insiste no erro, ele perde a moral. Perdendo a moral, ele perde a reputação. O que é a reputação? É a falta de moral tornando-se pública. E a terceira coisa que um homem que insiste no pecado perde, ele perde a confiança das pessoas, ele perde a credibilidade. Sansão insistiu no pecado, perdeu a moral, perdeu a reputação e perdeu a confiança das pessoas. Na maioria das vezes, Deus entrega homens soberbos nas mãos de mulheres devassas. Na maioria das vezes, Deus entrega homens soberbos nas mãos de mulheres indecentes. Você sabia que uma das formas de Deus tratar um homem soberbo, gente orgulhosa, gente com ar de espiritualidade, é permitindo que essa pessoa caia na imoralidade sexual? E seduzido pelo pecado, ele é amarrado, ele é algemado, e ele não consegue mais se ver livre do pecado sexual. Quando uma pessoa insiste no pecado, sabe o que Deus faz? Deus permite que o pecado seja um troféu na vida dela, seja um prêmio na vida dela. A pessoa se torna escrava do pecado. A Bíblia diz que quando Sansão acordou, ele foi lutar contra os filisteus, ele foi guerrear contra os filisteus. Quando ele passou a mão na cabeça, já não tinha mais tranças, ele era nazireu. A força de Sansão estava no seu cabelo, estava no seu nazireado, na consagração que os pais haviam feito para Deus. Dalila dá essa informação aos filisteus, e o cabelo de Sansão é cortado. O texto diz que ele se levanta para lutar contra os filisteus. Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Sansão se levanta e pensou: me livrarei mais uma vez. Mas Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Irmãos, esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada, sem medo de errar. É um dos versículos mais tenebrosos da Bíblia Sagrada. É você se levantar e quando você pensar que Deus está com você, Deus já não está mais. O texto diz que Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado.
Deus havia o abandonado, o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Me faz lembrar de 1 Samuel 16, versículo 1, quando a Bíblia diz que Deus disse ao profeta Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Em algumas traduções está: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o abandonado, para que reine sobre Israel? Mas bispo, Saul não governou 40 anos, sim, mas Deus o abandonou no segundo ano de reinado. Deus o deixou no segundo ano de reinado. Amados, aqui a gente percebe a ira do abandono. A gente percebe aqui nitidamente a ira do abandono. O que é a ira do abandono? É quando Deus nos deixa fazer o que queremos. É quando Deus não interfere mais. É quando Deus deixa a gente a léu, deixa a gente a quem. É quando Deus deixa o homem fazer o que ele quer. A ira do abandono é quando Deus não se intromete mais na nossa vida, deixa sozinho. Sansão caiu na ira do abandono e na ira consequencial, porque Deus livrou Sansão muitas vezes, várias vezes Deus livrou Sansão. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Várias vezes ele matou o filisteu, várias vezes Deus deu o livramento. Mas de tanto ele brincar com o pecado, de tanto ele brincar com Deus, de tanto ele se ensoberbecer, ele começou a plantar coisas ruins e Deus o abandonou, Deus o deixou, permitindo que ele colhesse aquilo que ele plantou. Irmãos, isso é terrivelmente terrível. Ele não sabia que havia sido abandonado por Deus. Eu vou confessar algo aqui. Essa semana eu entrei em parafuso. Eu disse assim para Deus: Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me deixou? Será que o Senhor está deixando eu viver minha vida sem interferência? Será que o Senhor não interfere mais nas minhas ações? Literalmente, Sansão, ele não sabia que o Senhor havia o abandonado. Tem gente por aí cantando, pregando, ensinando, pastoreando, dirigindo, organizando, mas não sabe que Deus já o deixou. A pior coisa que o meu pai fazia comigo na época da minha infância, melhor, na época da minha adolescência, quando eu queria sair para pecar, a pior coisa que meu pai fazia comigo era me dizer o seguinte: pode ir, mas não avisa que eu não avisei. Quer sair? Sai. Mas depois você não disse que eu não te avisei. Irmão, eu pegava e saía. Era batata, batia carro, atropelava a gente, arrumava confusão, batia, apanhava, perdia minhas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes meu pai me dava a permissividade, mas não era da sua vontade. Às vezes o homem está tão acostumado no pecado que Deus vai permitindo ele pecar, vai deixando ele. Tem gente que não ouve mais pregação. Irmão, eu estou pregando aqui todo dia. Tem gente que congrega que não ouve mais pregação, não ouve mais profecia. Deus fala em sonho e não escuta. Deus usa um vaso para falar, não escuta. Deus me usa para falar contigo e você não escuta. Não se arrepende do seu mau caminho, não coloca a tua vida no altar, não se resolve. Sansão não sabia que ele havia sido abandonado por Deus. O texto diz que os olhos de Sansão foram perfurados. Ele ficou cego. Cego, passou de juiz a palhaço. Esse é o resultado de quem brinca com o pecado. Sai de juiz a palhaço. E esse está sendo o final de muita gente. Está brincando com Deus. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Posso ir um pouquinho mais fundo? Escute isso aqui. Vamos entender a ira do abandono com o povo de Israel. Juízes capítulo 10, para os filhos de Israel, Deus disse em Juízes capítulo 10, olha isso aqui: você me abandonou e serviu outros deuses, portanto,
não te deixe, olha isso aqui, não te livrarei mais. Deus está dizendo ao povo de Israel: você me abandonou, seguiu outros deuses, portanto, eu não te livrarei mais. Vá e clame aos deuses que você escolheu, deixe que eles o livrem no momento da sua angústia. Era como se Deus estivesse dizendo: eu perdi a paciência com vocês, vocês não ouvem mais pregação, vocês endureceram o coração de vocês, vocês não me escutam mais, não oram, não leem a palavra, vocês não têm mais temor, então vamos fazer o seguinte: eu não vou mais livrar vocês. Uau, que versículo! Deus está dizendo o seguinte: vocês não vão ter mais livramento da minha parte, vocês estão à própria escolha. Quando Deus nos abandona, não tem mais livramento. Irmão, traz na sua memória aí pelo menos os 3 últimos livramentos que Deus te deu. Eu já fui livrado de bater carro, de morrer, de cair de escada, de tomar bala perdida, de ser roubado. É livramento. De entrar em embaraço financeiro. Quando Deus nos abandona, não tem mais livramento. A gente bate de cheio, a gente se machuca. Por quê? Porque nós endurecemos o coração, não ouvimos Deus, não ouvimos pregação, não ouvimos o pastor, não ouvimos o pai, a mãe. Deus nos entrega. Provérbios 1, 24, esse texto aqui é violentíssimo. Olha o que o texto diz. Provérbios 1, 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite de arrependimento, rejeitaram. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre você. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como a tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Queridos, por que Deus abandona o homem? Porque ele não está dando mais ouvido ao que o céu está dizendo. Deus fala: não mente. Aí a irmã não aguenta, o irmão não aguenta, ele mente. Deus fala: não rouba. Mas o irmão não consegue, continua roubando. Não calunie, mas não tem como, ele é um assassino de reputação. Se ele não fala mal de alguém, ele não tem paz. Deus fala: não blasfeme. Tem gente contando piada com o nome de Deus. Tem crente se reunindo para contar piada, está blasfemando de Deus. O nome de Deus é santo, meu irmão. Os judeus diziam Adonai. Adonai era o Deus santo. Deus fala: não faça, o homem faz. Não se corrompa. Tem gente se vendendo. Deus está dizendo: obedece, e ele não obedece. Aqui que Deus faz: ó filho, eu já mandei profeta falar com você, eu já usei revelação, não adianta. Eu já te dei sonho, não adianta. Eu já te dei profecia, não adianta. Eu já pedi para você parar de fazer isso, você não para. Já pedi para você parar de fazer aquilo, você não para. Já te dei conselho, você não ouve. Vamos fazer o seguinte, eu estou te entregando aos seus próprios pecados. Isso é a ira do abandono. É quando Deus nos entrega aos nossos prazeres, nossos caprichos. Irmão, isso é terrível. Eu vou falar por mim. Se Deus não intervir nas nossas vidas, a gente não dura mais um ano. Se Deus não intervir, se Deus não nos aconselhar, se Deus não nos repreender, a gente não dura mais um ano. Deixa eu falar algo aqui para alguém. No dia em que Deus parar de te repreender, é porque Ele já te abandonou. No dia em que o seu pastor parar de te repreender, é que eu já te abandonei. No dia que o seu pai parar de te repreender, é porque ele já te abandonou.
Num dia que a sua mãe parar de puxar a sua orelha, é porque ela já te abandonou. Porque quem ama corrige, quem ama confronta, quem ama exorta, quem ama se preocupa. Quando Deus nos cobra, nos corrige, nos adverte, nos castiga, é porque o autor aos Hebreus diz: Ele açoita e castiga todos aqueles que Ele tem como filho. Quem não tem correção é bastardo. No dia em que você não sentir mais necessidade de vir para a igreja, eu não tenho mais necessidade de congregar, eu não sinto mais falta dos irmãos, eu não sinto mais falta da comunhão com os santos, Deus já te abandonou. Oséias 4, versículo 17: Efraim aliou-se a ídolos, olha a palavra de Deus, deixai-o só. Deus está dizendo: não ouviu a palavra? Não, deixai-o só. É a ira do abandono. Queridos, chega um momento que de tanto Deus falar com o homem e o homem não ouvir, Deus o abandona. É muito forte essa expressão, porque a gente só conhece a teologia dos coaches. Deus te ama muito, Deus só quer seu bem, Deus é amor. Deus também é justiça, Deus também é correção. Deus não é padrasto, Deus é pai. Se você tem filho, você sabe o que eu estou dizendo. Pai corrige, pai diz mais não do que sim. Isso é amor. Tem gente, irmão, que não ouve mais profecia. Deus fala em profecia, não ouve. Deus fala em visão, não ouve. Deus fala em sonho, não ouve. Deus fala na boca do pastor, não ouve. Na boca do filho, não ouve. Na boca do marido, não ouve. Deus fala na palavra, não ouve. Sabe o que Deus faz? Já que você não quer ouvir ninguém, estou te entregando a sua própria sorte. Você vai colher as consequências que você plantou. Vou começar a pregar agora. Você já percebeu o que está acontecendo no mundo? No mundo. Tiraram Jesus das escolas. Tiraram a oração das escolas. Não pode mais falar de Deus nas escolas. É proibido falar de Jesus nas escolas. Já percebeu? A igreja está fechada. Os cristãos estão brigando entre si. Milhões de cristãos já desviaram, já se esfriaram, já apostataram, já perderam a vontade de congregar. Hoje, se um professor falar de Jesus dentro da sala de aula, ele pode ser processado. Se um pastor hoje pregar contra o homossexualismo, ele pode ser preso. Por quê? Porque o homem a todo custo quer se ver livre de Deus. Não quero Deus interferindo nas minhas decisões. Eu não quero nenhum pastor dando ordem em direção para mim. Eu quero ser o Senhor de mim mesmo. Eu quero ser o dono de mim mesmo. Eu quero traçar o meu futuro. Aí Deus vai e nos abandona. Quer traçar seu futuro? Não quer direção? Não quer exortação? Não quer que eu intervenha? Não. Então você vai viver a quem? Jesus disse aos fariseus, Mateus 15, 14: deixai-os em paz. Eu disse: vem cá, está vendo esse povo aqui? É tudo fariseu. Deixai-os em paz. Sabe o que é isso? Está tudo abandonado. Não ouve palavra, não ouve. Eu estou falando aqui na sinagoga, eu estou falando nas praças, eu estou ensinando parábolas, não ouve, deixai-o. Aí Jesus diz: pois são guias cegos. Irmão, é assustador pensar que Deus pode abandonar um homem. Essa semana eu entrei em crise, eu estou pregando para mim. Primeiro eu prego para mim. Eu entrei em crise. Eu falei: Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que eu estou pecando tanto que o Senhor não intervém mais? Será que eu estou refém das minhas escolhas? Irmãos, é assustador pensar que Deus pode nos abandonar. Deus abandonou Sansão. O texto que eu li disse isso. 1 Samuel 16 diz que Deus abandonou Saul. O texto que lemos agora, Mateus 15, diz que Deus abandonou os fariseus. Deus abandonou uma nação. Chegará um dia em que a oportunidade de salvação vai acabar. Chegará um dia em que a porta da misericórdia vai se fechar. Por isso Jesus disse:
Apertado é o caminho que leva à salvação. Irmãos, se já é apertado, imagina quando se fechar. Eu estava pensando no cenário político, e eu fiquei pensando, será que Deus abandonou o Brasil? Gente, eu não sei se você... Eu não estou falando de direita e esquerda não, tá? Não estou defendendo partido, nem presidente, nem governador, nem ninguém. Eu estou dizendo, será que Deus não abandonou o Brasil? Será que Deus não abandonou a nossa nação? Observe os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América hoje é o país que mais aborta no mundo. Pode abortar agora até o 9º mês de gravidez. Os Estados Unidos da América é o país que mais fabrica vídeos pornográficos do mundo. É o país que não pode falar de Deus dentro de uma sala. Agora, quais são as características? Agora, isso aqui é muito importante. Quais são as características de uma geração que foi abandonada por Deus? Bispo, quais são as características de uma geração que foi abandonada por Deus? Primeiro, ela vive os efeitos das suas próprias escolhas. Quer se ver livre? Quero. Não quer intervenção de pastor? Não. Não quer intervenção de Deus? Não. Não quer ler a palavra? Não. Não quer se arrepender? Não. Não quer mudar de caminho? Não. Não quer parar de mentir, de fofocar, de trair? Não. Então você vai viver os efeitos das suas próprias escolhas. Como quem diz, você não vai ter mais intervenção da minha parte. A sociedade hoje está secularizada. Tornou-se uma sociedade sem Deus. Atos 14:16, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Deus permitiu que todas as nações seguissem o seu próprio caminho. C.S. Lewis escreveu no seu livro O Problema do Sofrimento: os perdidos desfrutam para sempre a liberdade horrível que exigiram e portanto são escravizados por si mesmos. Ou seja, quando Deus abandona os pecadores às suas próprias escolhas, eles vivem as consequências das suas próprias escolhas. Agora, vamos entrar no texto. Segundo Romanos 1, nós lemos Romanos 1. O que é ser abandonado por Deus? Anote. Segundo Romanos 1. O que é ser abandonado por Deus? O que é Deus se retirar de nós, não intervir mais? Primeiro, é quando Deus permite você ir. O que é ser abandonado por Deus? É quando Deus permite você ir. Vamos usar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo chegou em casa um dia e disse: pai, vem cá, senta aqui. Eu quero a parte que me convém da herança. Está muito chato morar aqui. É regra, é tarefa, é arrumar cama, é dar satisfação. Não quero mais. Eu quero curtição. Eu quero ir para o mundão. Dá a parte que me convém da herança. Já li o estatuto, meus direitos eu tenho. Me dá minha parte aí. O que o pai fez? O pai pegou a herança, deu na mão do moleque. O moleque colocou a mochila nas costas, dinheiro no bolso, cartão Platinum, falou: vou torrar o dinheiro, vou curtir. O negócio é curtição. Pegou o camelinho dele, ó. Deus está dizendo para nós aqui: ser abandonado por Deus é quando Deus nos deixa ir. O moleque longe do pai, não tem dinheiro mais, gastou com mulheres, bebidas, noitadas, prostituição, torrou o dinheiro, ficou pobre, foi para o chiqueiro. O pai não mandou mais dinheiro, o pai não mandou mais os servos irem atrás dele, o pai não foi mais atrás, o pai não telefonou, o pai não mandou um telegrama, o pai não mandou um WhatsApp, o pai não comentou uma foto no Instagram, o pai deixou o moleque embora, deixou literalmente o moleque ir. Quando ele está no chiqueiro, o texto diz: e caindo em si, ele diz: na casa do meu pai os trabalhadores têm pão em fartura, lá tem roupa limpinha, lá meu pai era amoroso, tem meu irmão. Cara, o que eu fiz da minha vida? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Olha aqui, deixa eu dizer para você: quando Deus deixa você fazer o que você quer,
pode ser um sintoma de que Deus já nos abandonou. Aí ele volta, e Deus sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Deus sempre vai estar de braços abertos para receber você. Você pode estar no chiqueiro, se você quiser voltar para a casa do Pai, Ele sempre vai abrir os braços para te receber. Sempre vai abrir os braços para te receber, porque o Pai sempre é acolhedor, a porta sempre vai estar aberta, vai ter sempre anel, sandália e vestimenta para você, sempre, sempre. Mas o Pai deixou ele ir. Olha o que estamos vivendo no Brasil, parece uma torre de Babel. Um fala uma coisa, outro fala outra. Os homens não estão pedindo mais direção para Deus. Irmãos, nós estamos em lockdown desde 2020. Já colocou 300 tipos de abre e fecha, restrição, fase. Irmão, nada muda. As pessoas estão sendo contaminadas dentro de casa. Estamos confinados há mais de um ano em casa. Diante de tudo que nós estamos vivendo, o que a gente tem que fazer? Nos arrepender, chorar, colocar nossa cara no pó, voltarmos à nossa comunhão com Deus. O que a gente tem que fazer no meio desse lockdown? Pedir perdão pelos nossos pecados. Sabe por que o Brasil está quebrando? Olha aqui, sabe por que o Brasil está quebrando? Porque os prefeitos, governadores, magistrados, juízes, senadores, ministros não querem saber de Deus. Eles não consultam mais a Deus, eles não oram mais a Deus, se tornaram ateus, se tornaram ignóbios, se tornaram blasfemos, se tornaram imorais. Irmãos, eles estão matando por dinheiro, eles fazem qualquer coisa para desviar dinheiro, eles não estão interessados na intervenção de Deus, eles não buscam mais o céu. O Brasil está quebrando, por quê? Porque a nação precisa voltar os olhos para Deus. Provérbios 29, verso 2: quando os justos florescem, quando os governadores bons florescem, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme quando o ímpio governa. Vamos se lembrar de tudo que está acontecendo nas eleições que virão no próximo ano. Irmãos, o comerciante está gemendo, o autônomo está gemendo, o pai de família está gemendo, o trabalhador liberal está gemendo. Nós estamos gemendo na mão de governadores que não estão fazendo o papel de homens do povo. E tem uma galerinha aí que enche a boca e diz: fiquem em casa. Que hipocrisia, irmão. Tem um monte de pastor com a conta gorda: fiquem em casa. Tem um monte de crente que já está frio na fé, que já morreu, que enche a boca para dizer: fiquem em casa. É fácil dizer fiquem em casa quando você está recebendo todo mês o seu salário. É fácil dizer fique em casa quando a sua conta está cheia, você tem gordura. É fácil dizer fique em casa quando a despensa tem tudo e os filhos estão com saúde. Difícil é dizer fique em casa para um pai de família que vende o almoço para comer a janta. Precisamos nos arrepender urgentemente e fazer igual Davi fazia. Senhor, não esconda de mim o teu rosto. Senhor, não tape os ouvidos à minha oração. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, não me abandone. Senhor, não deixe a minha alma perecer no Sheol. Davi era o cara. Agora, se você fazer um paralelo aqui, quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi, irmão. O cara saiu com a mulher do amigo dele. O cara assassinou, cometeu um duplo homicídio. O cara ainda cometeu um pecado e um homicídio. Qual que é a diferença de Saul e de Davi? É que quando ele caía em pecado, ele tirava a coroa, tirava o terno de elite, tirava o cedro, colocava a cara no pó e dizia: Senhor, somente contra ti pequei. Senhor, não tira de mim teu espírito não. Senhor, restitui a alegria da salvação, devolve-me o espírito voluntário. O cara quando errava se arrependia. E Saul vivia na hipocrisia. Ô Samuel, anda comigo aqui para todo mundo ver que eu sou homem de Deus. É aquele cara que está caído.
mas não tem coragem de se arrepender, não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de entrar para o quarto e dizer: Deus, eu estou caído, me ajuda, me restaura, me renova. Aí a Bíblia diz: Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre se arrependia de seus maus caminhos. Ele tinha o endereço do coração de Deus. Ele estava sempre buscando trazer Deus de volta. A ira do abandono é resultado da liberdade do homem como a consequência dos seus pecados. Plantou, colheu. Eu preguei uma vez um Salmo 38. Irmão, a gente vai pecando e vai achando que não vai nada. Daqui a pouco chega a fatura. Você já pegou um mês para gastar cartão de crédito assim? Vai gastando. Aí chega no final do mês, o carteiro entrega a fatura. Quando você abre, você tem um troço. Pecado é assim. A gente vai pecando. Uma hora Deus manda um fax. Você fala: sangue de Jesus tem poder. O pecado é a semente, viver pecando é a colheita. Presta atenção aqui. Versículo 24, versículo 26, versículo 28. 3 versículos, 24, 26 e 28 de Romanos 1. A Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz que Deus os entregou. King James, versão King James. Na versão João Almeida, ou Ferreira de Almeida, diz o seguinte: Deus os abandonou. A palavra Deus os abandonou é uma palavra grega, paradímone. Tem sentido judicial. Pode ser usado em um julgamento para um criminoso que foi entregue para punição. Paradímone significa um termo judicial. Deus os abandonou. É como se fôssemos levados como um criminoso para ser julgado, sentenciado. Aqui é a ira de Deus descendo sobre o pecador. Ô bispo, por que a ira de Deus vem? O texto de Romanos diz. Por que a ira de Deus vem? Por que Deus abandona uma geração? Por que Deus deixa a geração plantar e colher o que quer? Por que Deus não interfere mais na geração? Romanos diz. Porque a verdade de Deus é suprimida. Porque o conhecimento de Deus é rejeitado. Porque trocaram uma glória de Deus imortal em imagens confeccionadas pelos homens, por impureza sexual, por agirem segundo as suas vontades pecaminosas do coração, degradação de seus próprios corpos, trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram objetos e homens, paixões vergonhosas. Se você ler o texto de Romanos, você vai ver que Deus está dizendo: existe algumas coisas que fazem com que eu me afaste. Entre elas foi o que eu disse. Versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à imoralidade sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo. Irmão, isso aqui é muito sério que eu vou dizer agora. A primeira indicação de uma sociedade que pode estar debaixo da ira do abandono é uma sociedade que se tornou pornográfica. Vamos mastigar com o cérebro aí agora. É uma sociedade que se tornou imoral, profana, devassa. Olha, isso é um sintoma de uma sociedade que está sobre a ira do abandono. Ela se torna carnal. Uma igreja carnal, ela corre o risco de ser abandonada. Uma sociedade carnal corre o risco de ser abandonada por Deus. Você sabia que a palavra mais pesquisada no Google, no mundo, é porn? Sabe o que é porn? Pornografia, porneia, sexo, para ficar mais fácil. A palavra mais pesquisada no Google é pornografia, porn, sexo. Irmão, hoje você tem sexo de todo jeito.
zoofilia, bestialismo, pedofilia, enfim, você vê cada coisa que você não acredita. É horrível. A segunda indicação em uma sociedade da ira, do abandono, é Deus os entregar paixões vergonhosas. O que a gente está vendo hoje? Casamento com relação extraconjugal. O cara não consegue ter a sua esposa ali, ele tem que ter 2, 3. Tem gente que tem amante no trabalho. Romanos 1:26 diz: por causa disso, por causa de quê? De moralidade sexual? Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Irmão, a mulher sempre foi símbolo de força, sempre. Se você perguntasse para mim, qual é a coisa mais linda de uma mulher? Irmão, o espírito de maternidade, é a coisa mais linda que tem. Mulher fica grávida 9 meses, ela amamenta, a coisa mais linda do mundo é o espírito de maternidade que há em todas as mulheres. Mas quando a geração está debaixo da ira do abandono, o que o texto diz? As mulheres deixam de lado muitas coisas que são santas e começam a se entregar mutualmente às outras mulheres. Aí você conhece o nome, né? Conhece? Conhece. Romanos 1:27 diz: da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, homem com homem. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, receberam de si mesmo castigo merecido pela sua perfeição. Ô bispo, mas essa palavra não é muito dura para a Santa Ceia, não? O apóstolo Paulo está pregando no período da graça. À medida em que a sociedade vai se aprofundando na imoralidade sexual, aumenta o divórcio, aumenta o adultério, aumenta casamentos extraconjugais. A mulher tem um amante, o cara tem uma amante, não tem mais fidelidade no namoro, não tem mais fidelidade em nada. A sociedade começa a se imergir. Casamento é a última opção. Terceira indicação em uma sociedade da ira do abandono é quando Deus os entrega a uma mentalidade depravada. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou, Ele os abandonou a disposições mentais reprovável para que praticarem o que não deviam. Olha aqui, Deus os entregou ao quê? A disposições mentais. O cara está em casa, ele está 24 horas pensando em safadeza. Ele está em casa 24 horas pensando em maldade. Ele está no trabalho 24 horas pensando, maquinando mal, maquinando coisa ruim, maquinando. O texto diz, ele vai maquinando depravações. Ele fica viciado em pornografia. Ela fica viciada. É como uma droga, dá um vício. Aí o coração fica podre, o corpo fica podre. O versículo 28 diz que a mente fica podre. É aquele cara que não consegue conversar de nada mais, a não ser de erotização. Tem gente que está tão carnal, irmão, que você vê pelas fotos que tem carnalidade. Eu nem vou ficar falando disso aqui, que senão eu vou ficar até amanhã aqui falando sobre conduta. Mas você vê que a pessoa está depravada e imoral pelas fotos, pelo que fala, pelo que publica, pelo que escreve, como se comporta. Deus os entrega. O que é uma mente depravada? Só pensa em besteira. É uma mente inútil, sem funcionamento. O raciocínio está aleijado. Então aquela mente que era para pensar num concurso público, que era para pensar numa viagem para fora do Brasil, que era para pensar numa empresa que Deus ia dar, que era para pensar em uma novidade, que era para pensar em algo para ganhar dinheiro, que era para pensar em algo para ajudar alguém, está totalmente voltada na depravação. E a mente do depravado não mais o acusa. Lá no fundo, você sabe que é errado, mas a mente já não sinaliza mais. O cara comete pecado e nem está nem aí.
A lei de Deus é pisoteada pela imoralidade sexual. Anota essa frase no chat aí. A lei de Deus é pisoteada pela imoralidade sexual. O último estágio é você estar tão envolvido com todos esses pecados que não consegue mais voltar atrás. Tem gente que não consegue mais voltar. Está com a vida tão enrolada que não consegue mais voltar. Irmão, dá tempo de voltar. Essa palavra aqui é tirar o cara do lodo, tirar o cara do lixo. Essa palavra aqui, irmão, se você prestar atenção no que eu estou falando, ela pode te devolver para o centro do coração de Deus. Ô bispo, o que acontece quando Deus abandona uma geração? Versículo 29. Tornam-se cheios de maldade, de injustiça, de ganância, de depravação, de inveja, de homicídios, de rivalidade, de engano, de malícia. Irmão, o vereador agora espancou o moleque até a morte, se dizia cristão, espancou o moleque, matou o moleque a porrada. Eu sei lá o que esse cara fez com esse moleque. Eu fiquei pensando assim, o que será que ele fez? Porque o moleque teve traumatismo craniano, estourou os órgãos dele. Eu fiquei pensando, provavelmente ele pegou o moleque, jogou por cima e deixou o moleque cair várias vezes. E a mãe estava assistindo, tomando chá, fez um Todd e vendo o moleque sendo morto. E aí, não dá nada. Depois ela fez uma selfie na delegacia. Ó galera, show, amanhã tem ceia. Recentemente agora você viu duas lésbicas que pegou o molequinho, amarrou o moleque e cortou o órgão genital dele. Depois tirou toda a pele do corpo. A mãe tirou o órgão genital, depois picotou o moleque todinho. E tem pastor pregando vitória, profecia, revelação, Tem gente morrendo sem oxigênio, mas tem gente roubando o dinheiro do oxigênio. Tem gente que não tem um leito de hospital para se tratar, porque tem gente desviando verba. Tem gente morrendo sem atendimento médico, porque tem gente escondendo dinheiro em cueca. Quando a geração tira Deus do centro, o que sobra é o abandono. Por favor, você que é membro dessa igreja, dessa comunidade, você que ama Jesus, hoje a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, o Senhor me abandonou? Eu perguntei, eu sou bispo de igreja, eu perguntei: Senhor, será que eu fui abandonado? Deus falou: não, filho. Enquanto você estiver se arrependendo, se humilhando, se inclinando, orando, buscando, pedindo perdão, reconhecendo que você é fraco, que você é pó, que você não é nada, que você é pequeno, que você só anda por mim, só come por mim, eu estarei contigo. No dia que você pensar que você é alguma coisa sem mim, fica a léu. A Bíblia diz que uma sociedade se torna besbilhoteira. Bisbilhoteiro aqui, John Calvino diz que é fofoqueiro. É aquela irmã que joga sempre uma irmã contra a outra. É a maricotinha, joga a Zezinha contra a Betinha. E dentro de igreja tem um monte de fofoqueiro, irmão. Um monte. Tem pastor que é fofoqueiro, bispo que é fofoqueiro, apóstolo que é fofoqueiro, presbítero que é fofoqueiro, músico que é fofoqueiro. Está cheio de fofoqueiro. É que não lê a Bíblia. Se lê a Bíblia, para de futricar. Porque a Bíblia diz que a coisa que Deus mais odeia é quando um joga o outro contra o outro. Deus odeia várias coisas, mas fofoca, ele detesta. Mas tem gente fofocando. Eu brinquei na semana passada, tem gente fofocando com a igreja fechada. Posso continuar? O povo está morrendo sem oxigênio e os políticos estão mega bilionários. Ô pastor, nunca ouvi esse texto não. Claro que você não ouviu. Os pastores não pregam isso aqui. Isso aqui não arranca dízimo não, filho. Isso aqui não dá ibope. Só que isso aqui tira a sua alma do Sheol. Isso aqui faz um depravado se tornar santo. Isso aqui faz uma futriqueira se tornar uma mulher piedosa. Isso aqui faz uma casa se alinhar. Isso aqui traz a prosperidade de Deus.
Bispo, o que a gente faz diante de tudo isso? Confronte sempre. Se você congrega aqui comigo, e eu sou o seu pastor por livre vontade sua, eu vou sempre te confrontar. No dia que você não quiser ser confrontado, aí é outra coisa, mas a minha função é sempre confrontá-lo. Você que é pai, por favor, confronte o seu filho, por favor. Você que é marido, confronte a sua esposa. Você que é esposa, confronte o seu marido. Eu estou aqui hoje porque meu pai sempre puxava a minha orelha, minha mãe, vem cá, puxava a minha orelha. Às vezes eu chegava com um lápis na escola, dentro do meu estojo. De quem que é esse lápis? Não, eu achei. Achou? Minha orelha vinha lá em cima, vai devolver, amanhã você devolve. Hoje não, o moleque chega com um monte de coisa em casa. O que é isso? Nada não, pai. Beleza, tem que pegar mesmo, filha. Tá caro, né, comprar lápis, tá caro, tem que ser ligeiro. Confronte a tua filha, mãe, por favor, confronte a tua filha. É melhor você confrontar ela agora, ela ficar de cara feia, ficar de biquinho, dormir no quarto sem falar com você, ficar sem te cumprimentar um mês e amanhã ela falar, mano, eu só estou aqui por causa da minha mãe. Se for preciso, tire da escola. Se for preciso, arranca o iPhone. Se for preciso, tire mordomia, cancela cartão. Se for preciso, dá uma surra de cinta. Amanhã vai dizer, mãe, obrigado. Fale das punições, das consequências que o erro traz. Ó, filha, vem cá. Se você continuar brigando com seu marido, vai dar divórcio. Ou se você continuar gritando com a sua esposa, vai dar divórcio. Se você continuar saindo para balada todo final de semana, uma hora você vai engravidar e não vai saber o que é o pai. O pai vai sempre ali, ó. Se você tem um amigo chegado, você está vendo ele desviando, puxa a orelha dele e fala, irmão, acorda aí, velho. Acorda aí, cara, o que está acontecendo contigo? Quem ama, corrige. O que a gente faz no meio de tudo isso? Confronte sempre. A única coisa ruim é que gente imatura não gosta de ser confrontado. Fica de bico. Pastor, confrontar. Filha, mamadeira não acabou o mucilão, filha. Acabou, filha. É confronto. O tempo é do fim. Nós já chegou no final do fim. Confronto é necessário, depois vem coisas boas mais para frente, mas agora, nesse momento aqui, é confronto. Segundo, ande na contracultura do mundo. Eu termino. O que é andar na contracultura do mundo? É você se esforçar ao máximo para não andar conforme os outros andam. É se esforçar. Todo mundo está transando nesse casamento, você vai tentar se santificar. Vamos ver agora se ele quer você mesmo? Fala, sexo só quando a gente casar. Amor, bebê. Eu te levei ali, amor, no chalezinho para a gente comer um fundi. Você disse que me amava. Prova agora, amor. Sexo só depois do casamento. Mas não vou nem provar. Como é que eu vou casar sem provar? Quando a coisa é espiritual, irmão, tem que provar nada. Tudo dá certo, tem a bênção de Deus, a autorização de Deus, a aprovação de Deus, tudo se completa. Corrigir teu filho. Ô moleque, tu vai para onde com essa roupa? Anda direito. Ô menininha, você vai para onde com essa roupa curta? Coloca a roupa decente. Anda na contramão. Por último, ô bispo, o que a gente faz para mudar esse cenário? Se arrepender. Eu confesso que eu queria pregar outra coisa aqui, irmão. Mas eu não tenho conseguido nos últimos dias dessa pandemia pregar no se arrependimento. Pastores, se arrependam. Presbíteros, se arrependam. Evangelistas, se arrependam. Diáconos, músicos, se arrependam. Homens se arrependam, mulheres se arrependam, adolescentes se arrependam, bispos se arrependam, empresários se arrependam, assalariado, pai de família, se arrependa.
Só o arrependimento pode mudar essa situação. Só o arrependimento pode mudar essa situação. Irmão, essa semana eu fiquei muito preocupado comigo mesmo. Disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Na segunda-feira mesmo o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e eu perguntava para o Espírito: Senhor, será que eu fui abandonado? Porque eu sou pecador, irmãos. Talvez eu seja o mais pecador de todos vocês. Mas eu insisti em perguntar para Deus: Senhor, será que o Senhor me abandonou, Deus? Será que eu estou tomando decisões sem intervenção? Será que eu me tornei tão senhor de mim mesmo que eu não preciso mais de Ti? Será que o que eu estou vivendo é consequência dos meus pecados, dos meus atos? Será que o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com Sansão? Eu estou sem cabelo espiritual, eu estou sem tranças espirituais. Tem gente cantando sem Deus, tem gente pregando sem Deus, tem gente servindo no voluntário sem Deus. Deus já o abandonou, porque não volta o coração ao arrependimento. Irmãos, vamos nos arrepender nessa Santa Ceia, de coração estou falando isso, de coração. Houve esse humilde pastor pecador que também clama por misericórdia e arrependimento. Vamos nos arrepender nessa noite. Peça para Deus, fala: Senhor, tenha misericórdia, Deus, da minha casa. Você que é jovenzinho e está aí sentado no sofá do lado do seu pai, que está tanto te corrigindo e você não está gostando, peça perdão para ele. Fala: Pai, perdoa-me. Mãe, perdoa-me. Eu sei que a sua correção é para o meu bem. Eu sei que você está puxando a minha orelha é para o meu bem. Diga isso, mande uma mensagem para um amigo que te confrontou essa semana: obrigado, cara, você foi instrumento de Deus para a minha vida. Aleluia. É tempo de arrepender, é tempo de arrependimento. Se arrependa de você ter esfriado na fé. Se arrependa de você não estar lendo mais a Bíblia. Se arrependa porque você não gasta mais 15 minutos com os joelhos dobrados orando. Se arrependa porque você está usando o seu dinheiro de forma errada. Você já não dizima mais, não oferta mais, não quer saber mais das coisas de Deus. A obra está perecendo e você nos seus prazeres, no seu luxo. Se arrependa porque você está deixando coisas importantes. Eu perguntei para Deus, e eu queria que você perguntasse para o Senhor também: será que Deus não te abandonou não, irmão? Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pensei que não ia ter ninguém na live. Olha tantas famílias na live. Temas duros não afasta crentes profundos. Existe uma igreja sendo preparada para a volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, irmãos, nós vamos estar quebrantados. Se começar uma perseguição religiosa no Brasil e nós tivermos que sermos queimados, degolados, jogados em arenas para leões comerem, nós precisamos nos fortalecer agora para termos essa estrutura. Vamos se arrepender, gente. Pede perdão na sua casa aí. Pede perdão para Deus, porque tua mente está muito pecaminosa, muito maldosa. Pede perdão para Deus, porque tudo que você pensa é sexo. Tua mente é 24 horas pensando em sexo. Pede perdão para Deus, para você cair em pecado essa semana. Você diz: Deus, eu não estou conseguindo me manter em pé, me ajuda, não me abandone. Irmão, peça para Deus não te abandonar. Diga: Deus, não me abandone. Faça igual Davi. Eu queria fazer a oração que Davi fez e a gente encerra para tomar ceia. Eu queria orar com vocês o Salmo 51, na sequência vai entrar o louvor, mas eu queria orar com vocês o Salmo de número 51. Eu queria que você fizesse essa oração na sua casa. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha a oração que a gente tem que fazer. O teu amor é grande, apaga as minhas transgressões, lava-me, Senhor, de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim.
Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Tu não está me cobrando por coisas erradas, foi por coisas que eu fiz. Eu sei que sou pecador desde o ventre que nasci. A minha mãe me concedeu em pecado. Sei que desejas a verdade no íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos me esmagaste e exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo: não me abandone, Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos meus crimes de sangue. Está dizendo: Deus, me livra da culpa, eu cometi muitos crimes, me livra, Deus. E a minha boca anunciará o teu louvor. Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu entregaria. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração derretido. Essa o Senhor não desprezará. Aí Deus falou: achei Davi, um homem pecador, mas ele tem um coração quebrantado. Peça para Deus te quebrantar. A gente já não canta mais com lágrimas nos olhos. Tem gente feliz que a igreja está fechada. Tem gente que não sente mais falta de estar na igreja, não sente mais falta de ver os irmãos. Tem gente que nunca mais abriu a Bíblia, só fica assistindo televisão o dia inteiro na Globo, ouvindo notícia ruim, o dia inteiro ouvindo miséria, morte, o dia inteiro no Facebook, no Instagram. A vida está passando. Se você está colhendo algo que você plantou, peça para Deus não te abandonar. Essa foi minha oração essa semana: Deus, não me abandone. Esse poderia ser até o tema da mensagem: Deus, não me abandone. Nós vamos ouvir essa canção, tomar a ceia. Não desligue sua televisão, fique firme aí. Deus tem algo para o teu coração ainda.